Fala, fala, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, ou melhor, mais uma entrevista aqui no canal É Demais. Deixar logo claro para quem está assistindo, a gente não está ao vivo, né? A gente está. Esse vídeo foi uma gravação, ok? Mas tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí, tá bom? Hoje nós temos um convidado aqui, que rapaz, não é mole, não, hein? O cara é atual campeão da ASOV 2023 e bicampeão lá da CBSA, né, também em São Paulo, ambos com o baita coleiro chamado Profeta. Estamos falando do nosso amigo Renan. Seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Boa noite, Pablo, boa noite, rapaziada. Obrigado pelo convite aí. Para mim é uma honra, como eu te disse, é gratificante, né? É gratificante a gente chegar numa entrevista contigo, que fala com muitos grandes puxadores, muitas histórias, desde lá de 2000 lá, fala de muita coisa boa. E aí, esse convite eu fiquei muito grato por ele. Muito obrigado. Ô, Renan, o privilégio é todo nosso, cara, é uma alegria. Cara, eu costumo falar, né, que hoje os torneios tomou uma proporção, assim, a nível nacional que a gente não consegue medir, né? A quantidade de torneio, a quantidade de aves, a quantidade É de muita coisa puxador. boa, né? É É muita coisa boa. muito cara que você às vezes nem sabe, cara. Você não consegue acompanhar hoje o Brasil inteiro, que é muita gente. E aí, o Renan me procurou para fazer a camiseta, né? Do Profeta. Pô, aí o cara, não, coloca aí na camiseta aí os títulos dele, né? Quando o cara botou os títulos, foi, pô, cara. Aí eu vi lá, mas assim, querendo ou não, a gente vai se informando, a gente sabe que o clube principalmente da CBSA, sabe que é um clube forte, já tradicional. Em São Paulo, falei, pô, esse cara é bicampeão de verão ali, velho. Aqui é difícil Pô. mesmo, aqui é difícil. Dá uma Aqui meia dúziazinha de gaiola, né? Umas 30 gaiolas. dá. Quando você entra naquele galpão, lá não tem nem espaço para passar com as gaiolas, tem hora, é 200 e pouco, 180, 190, e muito passarinho bom, né, cara? O pessoal aqui em São Paulo fala que cantar em Santo André, canta em qualquer lugar, né? Aí muita gente vem, que é um torneio pesado, torneio bem disputado, muita ave top, e aí é difícil, né, cara? É difícil. Pô, Tem muito bicho bacana. bom que vem. Pois é, aí quando eu vi esses títulos, eu falei, rapaz, esse cara aqui não é qualquer cara não, hein? Falei, rapaz, ô Renan, vamos bater um papo aqui comigo, rapaz. O Renan, pô, de bate-pronto aí, já topou, estou muito feliz e volto a dizer, o privilégio é todo nosso. E para mim é sempre uma alegria, é sempre um desafio, né? Trazer pessoas novas e o propósito é esse, né? É mostrar você, é mostrar o seu trabalho, é mostrar a sua ave para o Brasil inteiro. Então, tem muita coisa boa para contar aí, não tem? Vixe, esse bicho aí tem história, Paulo, tem história. Pô, que bacana. Ô, Renan, então vamos fazer o seguinte: vamos conhecer um pouquinho do Renan, né? Lá Cara, qual a sua idade? Tu tem cara que deve ter aí uns 25. Não, 27, eu tenho 27. Cara, foi na trave, né? Mas o Foi cara é novo, quase. hein? Quase. Chegou a ter muito tempo aí no hobby, não? Cara, eu tô mais ou menos uns 10 anos. Uns 10 anos indo para torneio. Mas eu sempre criei, entendeu? Quando a gente não ia para torneio, não tinha acesso, era menor. Antigamente o volume de gaiola em torneio não era essa proporção que era hoje. Poucas pessoas iam para o torneio, era difícil. E aí, o que acontece? Meu pai e minha mãe nunca foram passarinheiro, eu que comecei a gostar por um amigo meu, entendeu? Então era mais difícil ainda para mim, né? Então, no começo, o pai do colega meu, quando a gente começou a ir pro torneio, que ele levava a gente, isso era uma briga. Aí juntava dinheiro, e vamos botar gasolina no carro, vamos. E aí, depois que eu Pô, que firmei mais, bacana, depois que eu cara. fiquei maior, né? Deu uma travada aqui na minha tela, ô Renan? Deixa A eu ver se minha, volta aqui. Ah, a minha, pronto, voltou, a minha tá voltou. normal. A minha tá normal. É assim mesmo, vamos embora. Sim, você estava falando da briga lá, arrumava dinheiro. É, porque era difícil no começo, né? Quando eu comecei há 10 anos atrás, era difícil, porque eu comecei mais, né? A gente tinha que trabalhar, tinha que puxar os bichos e não era fácil. Não tinha veículo, né? Eu era de menor, não tinha veículo, como é que queria? Então dependia dos outros para ir, né? Mas dava-se um jeito, né? O cara quando gosta, Ah, né? quando tinha um bicho que cantava, que achava que cantava, dava um jeito. Um jeito Pô, de que ir. bacana.
Você me fez lembrar, cara, que os primeiros nacionais aqui em Brasília, eu fui de ônibus, cara. Pegava o ônibus e ia pro Nacional, cara. Não tinha nem passarinho, você acredita? Pô, é difícil. Ó, pra você ver no começo. Por isso que eu levo a frase do colega meu, o Lorival, que ele foi um cara que influenciou bastante eu no começo aí. Eu tenho um amigo meu, né, que cria também, e ele falou, pô, vamos um dia no torneio lá para você conhecer. Aí eu falei, pai, mas eu nunca fui, nem nada, vamos ir aí pegando, marcamos um dia e fomos. E a gente foi pro torneio. Uhum. E ele sempre Ó, incentivou no começo, ele incentivou para ir, depois que foi a primeira vez, aí já era. Então fala um pouquinho do Lorival aí, que é importante que na camiseta você colocou lá Eterno Lorival, né? Provavelmente já partiu, né? Já. Mas qual foi a importância do Lorival aí nessa sua trajetória, cara? Cara, no começo, ele incentivou a gente aí, né? No começo arrumava ficha, cartela, tinha negócio de sócio de clube, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, tinha o documento, já o cadastro no IBAMA bonitinho, mas a gente não frequentava torneio, não tinha esse acesso. Como eu disse, era difícil, né? A gente dependia dos outros. Então, no começo, quando eu fui a primeira vez que ele chamou eu fui até com um colega meu, que sempre deu uma força. Sempre deu uma força, ele deu uma força pra gente. E aí o Lorival sempre incentivou, e quando a gente arrumava um bicho diferenciado, ele falava, liga pra mim, manda mensagem pra mim que a gente faz um negócio. Não era bobo, não. Não, e comigo ele sempre me ajudou. Todo bicho top que eu arrumava, ele vinha buscar. Não tinha frescura, não. Pô, legal. E aí, cara, nessa parte de mexida, de começar a entender o coleiro, também foi ele, ou teve outras pessoas, ou você já, nos torneios, você procurava se inspirar em alguns puxadores, né, daquela época um pouco mais antiga, quando você estava começando, você se inspirava, às vezes a gente se inspira em aves também, que a gente vê um coleiro, rapaz, eu quero ter um igual e tal. Conta um pouco dessa parte de inspiração sua, de quem pegou no seu braço e te carregou e vamos embora, deixa eu te ensinar, não é assim, o coleiro é assim, a fêmea é assim. Fala um pouco desse assunto também pra gente. Então, Pablo, no começo, quando a gente mexia com baderna, né, visita, né, vai na casa de um colega tomar um café, vai dar risada, então esse sempre foi o que eu fiz no começo, né? Então, quando a gente baderna, a gente tem bastante passarinho, né? Só que a gente aqui, o pessoal tira uma resenha, né? Então você tem que sair com passarinho e tem que cantar, né? Se ficar passando vergonha aí, é difícil. E acontece, é coisa de coleiro, né, cara? Aí no começo, quando eu comecei a ir pro torneio, cara, foi na raça, bem dizer, porque a primeira vez que eu fui, eu já tive resultado, entendeu? Não teve frescura, não teve nada. Já fui e consegui um troféu, que era muito difícil na época, né? Muito disputado, né? Então Pô, eu comecei com o pé direito, bem dizer. mas e daí? Mas vamos dizer assim, porque tem muita gente que quando começou sentiu um pouco de dificuldade. Eu volto a desenvolver a mesma pergunta, de entender o coleiro, entender de mexida, como que é o tempo de fêmea, como que é entender, por exemplo, aquele coleiro, se ele precisa pelas características dele, se ele precisa de mais fêmea, de menos fêmea, entender, por exemplo, se o coleiro passou ou se faltou. Eu estou falando de todo esse conhecimento, desse feeling do coleiro. No início, provavelmente você não tinha isso, né? Aí eu quero Então, saber assim, ou você já tinha, ou você já aprendeu sozinho, ou as pessoas foram te ensinando. naquela época que eu fui, a gente badernava, era passarinho com pouca fêmea, era uma fêmea para 5 coleiros. E no caso, esse coleiro que eu tinha, ele só cantava bem sem fêmea. Então, para mim, não tive problema na primeira puxada, entendeu? Mas já deu média boa? Naquela época, se eu não me engano, acho que foi quinto lugar, foi 94 canto. Naquela época, em Santo André mesmo. E o passarinho era puro, então eu não tive essa dificuldade no início, entendeu? O passarinho era puro, eu sempre cuidei, sempre gostei de pegar braquiara, pendão aqui perto de casa naquela época pegava muito mais, dava uma voltinha. E aí, tipo assim, eu sabia que o passarinho estava bom, que o passarinho estava quietinho, mas não aguentava escutar canto, né? Ele escutava canto e ele explodia. E nessa época eu estava com pouco passarinho, se eu não me engano, eu tinha ele mais um só. Aí no dia do torneio mesmo, eu passei para a aula de passeio e a gente botou no carro e foi. Só as loucuras que a gente fez lá, né? Que
E eu paro para pensar, hoje eu falo pro colega meu, que loucura que a gente fazia. Hoje nem pensar em fazer isso com o Profeta. Não, não, hoje é diferente, né? Tá, mas antes de chegar no Profeta, você falou que começou há 10 anos, né? Aí em Santo André. Pô, 10 anos atrás vai ser mais ou menos ali 2000 e Se eu não me engano, foi 2017, 2015, por ali, né? foi um pouquinho, se eu não me engano, foi 2014, 2013, 2014. 2014, algo assim. Eu não tenho certo Uhum. a data. Mas nessa época aí, pô, quem batia com o lado da fivela aí era o Márcio Kika, né? Com aquele abençoado, né? Abençoado, abençoado. Vários torneios via cantando ele. O Magrelo tinha os passarinhos também da época, era do Morcego, Magrelo. né? O Morcego Morcego. tava voando naquela época, né? O Pardal com o Sagrado. Isso, Pardal, ô Pardal miserento, até hoje diz que vinha aqui e não vem, Eu vou sem falar com ele. vergonha. Eu não tinha tanta amizade com ele antes, mas agora a gente se fala direto. A gente zoa até umas horas. Aquele ali gosta da resenha, viu? É um moleque nota 1000. Tem um vídeo dele, pô, que viralizou naquela época, ele chorando o dia que o Sagrado deu 200, né? 210, alguma coisa assim, ele chorando e tal. Pardal, Aquele gente ali boa. é gente da gente, o Pardal. E Até tem vou uma outra mandar um abraço máquina. para ele. Ele passou o Bolt ou ainda tá com ele? É outra máquina, hein? Tá com o Bolt. O Bolt veio galar aqui em casa, mas a gente só cruzou uma vez e a fêmea já tava para botar. Tá com ele ainda, aquele passarinho dele. Eu falo para ele, pô, bota os parceiros nele, aí ele fica doido. Não, não, esse aqui eu não coloco parceria, não. Esse aqui vai cantar na raça. Eu falo, se É, botar é 200, se colocar o parceiro é 200. Aí ele fala, não. cara, aquele Sagrado dele era muito top. Então, poxa, você pode ver aí muita gente, né? É. Os criadores, né, daquela época de referência, já grandes aves, né? Então, com certeza foi inspiração para você. Aí eu te pergunto, você teve esse primeiro coleiro aí você foi evoluindo, foi buscando outras peças, foi fazendo um rolinho aqui, outro rolinho ali. Você, nessa época, você chegou a ter, ou durante esse tempo, até chegar no Profeta, você teve outras aves de grande destaque? Cara, depois desse coleiro, até quem adquiriu ele foi o Lorival, né? Acabou adquirindo ele na minha mão. Aí a gente fica empolgado, né? Aí a gente vai buscar um ali que acha que canta, acha que não canta, aquele pode cantar lá, e aí a gente vai arriscando. Eu tive outros depois disso, só que não foi uma sequência como foi o Profeta na minha mão, né? Entendeu? Eu tive outros passarinhos. Naquela época era sofrido cantar. Eu falo que Santo André, se eu não me engano, nós ficamos mais de 5 anos sem pegar um troféu lá, que era difícil. Ali nós falávamos, não canta aqui. Alguma coisa tem que não quer cantar aqui os passarinhos. Chegava na hora da final, não cantava bem. Era uma depressão, a gente falava. Só para ressaltar aqui, esqueci de falar que o Márcio Kika topou, a gente fez o convite, ele vai estar aqui com a gente vai definir uma data para gravar aí, também estamos aí ansiosos para ver a história desse camarada aí, né? E esse passarinho dele sempre cantava. Lá em Santo André, você passava e ele tava. Aí a gente Lindo, até né? Cantava falava, acasalando, né? Cantava como fazendo é, cobrinha, né? como é que pode cantar desse jeito aí? Era difícil porque a gente não tinha acesso, né? E foi aí no torneio mesmo que a gente foi adquirindo conhecimento, né? A gente vai curioso, pergunta para uns dá abertura para você perguntar, outros nem tanto, né? Porque tem uns que são mais reservados, outros falam. E aí o Lorival também, ele inspirava muito, porque, tipo assim, todo mês ele arrumava 2, 3 coleirinhos diferentes que cantava. Sempre cantou o passarinho dele, era trinca-ferro, era coleiro. Ele sempre arrumou passarinho que cantava, levava e cantava. Ô, Renan, você falou dessa dificuldade lá do começo, mas hoje você vê também essa mesma dificuldade, eu falo assim, de ganhar, porque, cara, hoje tem muito bicho, né? Muito Então, bicho bom, é uma variedade, hoje tem muita gente que né? Então, você também encontra essa dificuldade hoje, mesmo com o cara, Profeta? ganhar um torneio em Santo André é difícil. É difícil. Eu digo em Santo André porque é o que eu mais frequento, né? Mas tem vários outros torneios que é difícil. Hoje em dia, ganhar um torneio é muito difícil, pô. Hoje em dia, o nível das aves, o pessoal está se profissionalizando, se dedica muito, que nem eu. Eu hoje, se eu conseguir chegar a alguma coisa, foi muita dedicação, né, cara? Porque se você não for dedicado, você não tem um passarinho para campeonato, não.
Cara, você lembra, Renan, que antigamente, quando apareciam os resultados, por exemplo, de uma cidade X lá, o primeiro lugar era praticamente sempre o mesmo, né? Era sempre o mesmo, né? Aí agora você vê que, cara, mesmo o passarinho sendo bom, média alta, mas vai sempre Difícil. alternar, né? Porque ele não consegue todo domingo arrancar aquele primeiro lugar, porque tem sempre um bom ali que se ele vacila um minutinho na comida, o outro já Já é. vai-se embora, né? E naquela época, quando eu fui, os torneios, eu acho que era Santo André e no Cerca. Era de 15 em 15 dias. No Cerca já era mais longe, Santo André era um pouco mais próximo. E aí a gente, tipo, ia mais em Santo André, né? Mas chegou uma hora que a gente não aguentava mais ir em Santo André, que os bichos não iam bem, era muito mais difícil. Era difícil, sempre foi difícil Santo André. Pô, bacana. Então vamos lá, vamos chegar então no Profeta, né? Vamos conhecer a história desse passarinho, que foi campeão aí da SOV 2023 e bicampeão da CBSA 22 e 23. Escolher o Profeta com o nosso amigo Renan. Ô, E, Renan. e complementando só, em 2021, eu disputei com ele a temporada em Santo André. Eu fiquei em quarto lugar a temporada com 6 etapas a menos. Eu não estou dizendo que se eu conseguisse, tivesse ido a todas as etapas, poderia ter brigado por uma colocação melhor. Uhum. Ah, então você tá com ele. Então vamos lá, você pegou esse passarinho quando? Foi em 2021? Eu peguei esse passarinho em 2019, cara. Caraca, já tem tempo, hein? 19, 20, 21, 22, 23. 4 anos tá contigo, né? Só que não ficou esses 4 anos comigo. Hum. Eu peguei esse passarinho no dia do meu aniversário. Eu tava puxando os vídeos que a gente tinha uma filmagem aqui, ele cantando, quando eu peguei ele, né? Era no dia do meu aniversário que eu peguei ele. Eu peguei ele em fevereiro de 2019, de 23, dia 23. O colega trouxe ele, aí tava cantando, pareado com o meu, e a gente zoando. No final, acabei adquirindo dele. Tá, mas você pegou ele no torneio? Não, Você... não. Peguei Em ele casa? na No baderna. rolo? É mesmo, No cara? rolo, no rolo, pô. A nossa Caraca! realidade era essa, pô. Entendeu? Porque a gente tava cansado de ir no torneio e levava e não cantava, pô. Levava e não cantava bem. Cantava, mas não finalizava. Não passava nos 10, pô. Era Ah, sofrido. mas esse aí, então foi sorte, pura sorte também, porque quantos você pegou assim em rolo, né? Então, Ah, esse aqui leva jeito e puxava e não dava certo também, né? Ana? eu Ou tive não? 2 passarinhos antes do Profeta, que eu tive vários resultados. Eu tive um passarinho chamado Chumbo na Asa, que ele também foi o passarinho que eu adquiri e fiquei. Eu puxei, eu tenho uns 30 troféus dele aqui. Só que em Santo André era difícil cantar lá em Santo André ele. Mas aí eu ia para Mauá, eu ia para o Cerca, eu ia para o litoral quando eu tinha já mais experiência e o passarinho cantava. Mas em Santo André finalizava baixo. Não tinha jeito. Baixo você fala, nos outros torneios ele tinha qual média e em Santo Ah, André ele caía para quanto? nos outros torneios a gente dava 110 cantos, 90, 100, 80. Em Santo André não passava de 80, 70 cantos. E em Santo André era muito passarinho que cantava 100 naquela casa vinha assim, sabe? Muito Uhum. passarinho. Já nos Aí não outros pegava torneios, troféu, né? já nos outros torneios pingava mais. Um dava 120, o outro dava 110, o resto tudo de 90 para baixo. Então, conseguia uma colocaçãozinha. Sim. É, então ainda, assim, de resultado de expressão ainda não era o seu passarinho, né? Ainda não Isso. era, né? Qual era a mexida desse outro passarinho? Aí, esse outro passarinho, você já começou para ter essa quantidade de resultado, muito embora a média dele não era alta, mas era um passarinho que é aparentemente regular. Mas aí você já começou a, por exemplo, dar atenção para esse passarinho, deixar de morar só, já começou a fazer uma mexida mais bem elaborada, com mais entendimento ou não? Isso, esse aí foi o que que eu comecei a mexer, né, com fêmea, era um passarinho de fêmea também, só que nunca morou sozinho. A gente sempre falava, passarinho morar sozinho poderia melhorar, mas nunca morou sozinho, morava no meio do bolo. Só que aí eu comecei a estudar a mexida dele, a fazer teste, testando no torneio, para ter resultado, para tentar ter um resultado um pouco melhor com ele, né? Sim. E aí a gente foi mudando, solto junto, na divisória 2 horas da tarde no sábado. Eu nunca gostei de passarinho que fica na fêmea, sabe? Durante a semana. Eu sempre gostei de colocar o passarinho na fêmea. Quando eu comecei era meio-dia, 2 horas, 3 horas. Era sempre de meio-dia para frente que a gente colocava na fêmea o passarinho a semana inteira sem fêmea. Desde o começo foi assim. Bacana.
Tá, então vamos chegar no Profeta, então, que agora eu fiquei curioso. Como é que foi esse rolo aí, velho? Começou de Cara, manhã e terminou no final da tarde ou foi coisa de 5 minutos? não, o colega meu, o Negueba, eu vou até mandar um abraço para ele. Eu já apanhei muito passarinho na mão dele que cantou. Ele sempre arrumava e sempre largou os passarinhos para mim, né? Sempre me deu prioridade quando tinha um bicho diferente, porque ele sabe que eu gosto de torneio. E hoje em dia não tem tanta gente que gosta. Quando chega a temporada, é todo domingo. Se tiver agora é quarta, é sábado, é domingo, a gente tá no torneio. E aí ele tava com esse passarinho, ele falou, já, eu tô com um passarinho aqui muito cantador, pô. Aí eu falei, aí tinha essa brincadeirinha marcada na casa de um colega nosso, chamado Gugu. Até mandar um abraço para ele, que ele, desde o começo, a gente estava ali, ó. Ele morava perto de casa, a idade é próxima, a gente gostava, andava com gaiola para cima e para baixo, então a gente sempre tirava umas faíscas com os passarinhos, né? Uhum. Tirava umas faíscas e quando o pessoal, que a gente vai conhecendo o pessoal, né? O pessoal queria vir pro lado de casa, ele me chamava. Ou eu chamava, ele falou assim, os caras vão vir aí, vamos colocar o passarinho do cara no meio. Pra gente ver, vamos, já fica no jeito. Aí a gente sempre testou. Aí o Profeta eu peguei na casa dele, numa baderna que a gente fez, passarinho na parede. Aí eu vi o passarinho cantando, tipo assim, ele não encheu meus olhos, sabe? Só que aí o colega meu falou assim, é para largar. Aí foi, ninguém pegou o passarinho. Não deu uma proposta com um rolo legal, né? Aí chegou no final da brincadeira, eu falei, eu rapidinho com ele, fizemos um negócio. Tá, mas essa brincadeira que você fala, era nas estacas, ou foi na Não, parede, ou era na parede, pendurado? pô, na parede. Na parede, né? E quando você viu ele em algum momento ele se assemelhou com o Profeta que é hoje durante o torneio, ou era outro passarinho totalmente diferente? Cara, Eu falo de comportamento, do jeito dele cantar, se ele o apresentava comport- velocidade, se ele tinha velocidade, se ele estava empolerado, como que era lá na ele, hora? ele tinha essa característica de cantava buscando e tinha hora que empoleirava. E isso aí, desde quando eu peguei ele sempre coça o peito no torneio. Ele dele tem uma coceirinha. Desde quando eu peguei, eu tava olhando o vídeo. No vídeo, ele parava no puleiro e coçava o peito e cantava. Sempre teve isso. Só que até então, eu não tinha passarinho em foco pro torneio. Eu não tinha. Eu já tinha uns passarinhos, esse passarinho que já vinha cantando, oscilando, mas cantava. A gente tinha um outro passarinho também que eu adquiri de sociedade com um colega meu, que foi o mesmo que entrou sociedade no Profeta comigo. A gente já tinha um de sociedade e a gente adquiriu o Profeta. A gente falou, agora a gente tem dois. Cada um vai mexer com um e vamos ver quem vai ter o melhor resultado, né? Uhum. Só que eu já tinha um monte de passarinho em casa também. Eu sempre gostei de coleiro, sempre tive. Sempre 5, 6 coleiros, 4, sempre tive. Tá. E aí você, bom, enfim, chegou no final da baderna lá, você conseguiu apanhar o Profeta. Beleza. Arriscou. Arriscamos. Foi um tiro no escuro, né? Então, na verdade, tipo assim, a gente arriscou porque foi um dos passarinhos que mais cantou na baderna, né? Tinha 10 passarinhos cantando e ele, um passarinho que era meu, tava toda hora cantando 10, 11, 10, 11. E querendo ou não, 10, 11, o pessoal hoje em dia não liga, mas é canto pra caramba, pô. O É. coleira hoje, que finaliza o meu passarinho, é firme 10 cantos, pô. Uhum. Cantoria grande, não dá 200, mas é uma quantidade de canto que você brinca em qualquer torneio. Hoje em dia o pessoal quer 200, mas é difícil, pô. E ganha campeonato, tá vendo? Você não vê o Passarinho foi campeão nacional, O da o da praia. praia? Não é o passarinho de 150 cantos, mas você viu a média, você pegando todas as etapas e dividindo, ele deu média de 166 cantos. Pô. Aí eu falo pros caras, aí os passarinhos eram de 200, tem um monte, aí o passarinho de 170 canta a média, que foi, acho que foi 170 e pouco, 170, ganhou um campeonato nacional disputadíssimo, referência no Brasil, né? Uhum. É E isso o aí. pessoal hoje, tudo que quer ver, mas já deu 200, tem bico para 200, o pessoal quer ganhar torneio, que é o mais difícil, né? E aí, cara, vamos lá. Então, beleza. Você viu, ó, o passarinho, né? Foi o que mais cantou, conseguiu apanhar o passarinho e levou para casa. Você falou que você ainda tá com casa cheia. E como é que você começou a trabalhar esse passarinho? Ele nem veio para casa, ele foi para casa do colega meu, que pegamos de sócio. Foi para casa dele, Ah, ele sim. tinha um pouco menos que eu, né? Aí foi para lá. Ah, Aí, nesse mesmo dia, eu falei, e aí, como é que tá o passarinho? Fui lá na casa dele, né? Ele falou, tá cantando. Aí eu botei na gaiola de passeio de novo de tarde e saímos pra rua de novo. Saímos pra rua. Aí eu falei para ele, naquele tempo, eu já, se eu não me engano,
eu já tinha carro, né, para poder ir no torneio, e a gente ia marcar para ir no torneio em Jacareí, depois de 15 dias, lá em Jacareí, na Cubivale. A gente gostava de ir lá porque a gente conseguia pegar um troféu, né, que naquela época a gente sonhava com um troféu. Era difícil, muito disputado, e a gente falou, vamos marcar lá. Eu falei para ele, vamos, deixa o passarinho aí, e vamos pegar o passarinho e vamos levar em Jacareí. Aí foi a primeira puxada dele depois de 15 dias. O carro cheio de coleira, né? Que Jacareí, se eu não me engano, dá 130 quilômetros de casa, né? O carro cheio de coleira, a gente juntava o pessoal, quem vai, vamos rachar a despesa, vamos embora. Aí eu peguei o passarinho, ele ia trabalhar, né? Ele trabalhava, aí ele não ia. Aí eu falei, eu vou levar. Ajeita aí, bota na fêmea, eu vou levar. Quando ele me entregou o passarinho de manhã cedo, não estava dando nenhum canto na fêmea, os outros passarinhos no carro cantando e ele sem cantar. Falei, rapaz, mano, esse passarinho não vai cantar hoje lá não, pô. Hoje não canta não. Dito e feito, eu botei o passarinho na estaca, do jeito que eu tirei da fêmea, botei na estaca, não cantou, já passei a mão na gaula depois de um tempo e já tirei. É mesmo, velho? Não cantou. Não cantou. O começo dele, ele tinha o colega meu pegou ele de um outro camarada nosso, que ele saía com ele para testar e cantava, e depois saía de novo, ele não cantava. Ele passava muito fácil de fêmea. Ele ficava doido na fêmea, ele ficava no jeito que o coleirinha de Badeira gosta, sabe? Só que quando você tirava ele cantava 10 minutos e ia embora. Ele era assim. Aí a primeira puxada dele, ele não cantou. Aí eu falei pro colega meu, rapaz, você não tem santo pra coleira não é possível, pô. Não deu um canto, nem no carro. Eu falei, que você fez com o passarinho, né? Ficamos pensando, mas isso aí era uma característica dele, entendeu? Do profeta, ele tinha essa característica. Aí eu falei, vou trazer o passarinho para casa, já veio do torneio, né? Vou trazer para casa. Aí depois desse domingo que ele não cantou, depois de 15 dias, se eu não me engano, tinha Santo André. Aí eu falei, eu vou ajeitar ele para levar para Santo André. Aí começou a loucura, né? A loucura. Dava uma volta no mato com o passarinho. Sem fêmea. Só que aí eu já fui testando a fêmea nele. Eu sempre gostei disso. O passarinho que eu vou puxar no torneio, seja qual for, eu testo fêmea nele no meio da semana e tiro para cantar com os meus aqui, só escutar, não demandar. Ele não disputar canto de frente, ele só demandar com os outros. Aí eu vejo até que hora que ele vai ficar cantando numa sequência boa, né? Porque no torneio acabava naquela época 11h30, ele tinha que cantar bem até umas meio-dia, tá cantando bem, porque senão não adiantava, né? Ele cantar até 9 horas da manhã e depois não. Aí botava o passarinho na fêmea e o passarinho cantava pouco e nada. Eu sei que a primeira mexida que a gente fez nele foi mexida de doido. Eu falo pros caras. Mas deu certo, né? Ele gostava muito de dar uma volta no mato no começo. Aí eu falei, mano, eu vou colocar o passarinho na fêmea, pouquinha fêmea, só que antes da gente ir pro torneio, a gente vai descer lá no mato, com ele na fêmea, pra ele ver o mato lá com a fêmea, vamos abrir a capa um pouquinho. Ele viu o mato lá, ficou mais fogoso, aí terminamos de encapar e fomos embora pro torneio. Aí ele entrou já cantando, foi cantando, já foi outro passarinho. E nesse dia já finalizou. Finalizou com 132 cantos nesse dia. Caraca. Isso aí foi fogo. Para quem dava 110, 90, 100 já. E não cantava em Santo André, e foi em Santo André ainda. Aquele dia foi... falamos, agora sim, agora nós vamos poder ir em Santo André que o passarinho vai cantar. Quem disse depois? Não quis, depois não. Eu puxei mais uma, e se eu não me engano, ele não cantou. Aí eu tive um probleminha com ele. Eu ia puxar ele num torneio em Santo André, e quando foi na quinta-feira, eu falei, vou dar o último banhozinho de sol nele na quinta-feira, para ele tomar um solzinho, que você botava ele para fora, Pablo, ele ficava doido cantando. Falei, vou dar o último banhozinho de sol nele. Aí eu botei o passarinho para fora e fui fazer as coisas, sabe? Fui ajeitar outra gaiola e o passarinho estava cantando e daqui a pouco parou de cantar. Eu já assustei e meu coração gelou na hora, pô. Eu corri lá na laje para ver, o passarinho estava encolhidinho assim e careca aqui, ó. Caraca, velho. O gavião deu um bote nele, entendeu? Caraca. E aí acabou o passarinho, pô. O passarinho ficou careca, na carne viva aqui, não sangrou, ficou branco aqui, ó. E tinha umas peninhas na gaiola, e ele acuado. Aí eu falei, caramba, o que aconteceu com o passarinho, pô? E o passarinho parou de cantar. Aí até então, nesse dia, ele não cantou mais. Aí eu falei, domingo não vai dar para puxar. E quando foi no outro dia de manhã cedo,
Ele amanheceu dando uns cantos, mas cantando baixo, bem dolorido, sabe? O Mas amanheceu susto deve ser cantando. grande. O susto deve ser grande. É o susto da morte, Não, você é misericórdia. louco. Aí beleza, né? Aí o colega meu, Joel, que hoje a gente tem parceria na criação, a gente cria, a gente leva galador para cruzar lá, cria aqui, a gente tem uma parceria. Ele veio lá na Bahia e falou: rapaz, o pessoal fala que se passar uma bainha de porco aí, alguma coisa aí, vai pegar e vai nascer as penas de novo. Eu falei: leva lá para sua casa e cuida dele para mim. Ele falou: daí que eu vou levar. Que aí logo em seguida que aconteceu isso, passou uma semana, ele já começou a cair pena. Aí ele levou lá, cuidou dele, se eu não me engano, durante um mês. Passava lá eu não lembro muito bem o que ele passava para ver se nascia a pena, mas no fim não nasceu. Não nasceu, o passarinho também, graças a Deus, sobreviveu. Eu trouxe de volta para casa e fiz a muda dele. Não estou escutando agora. Tá, desculpa que tá desligado aqui. Isso foi de 2019 para 2020. Isso, 2019 para 2020. Aí, beleza. Só que o passarinho ainda era de sociedade, né? Isso. Aí eu acabei largando. Como eu tinha muitos passarinhos, eu ainda tinha aquele passarinho que cantava, média de 100, 90, 80 cantava. Eu peguei e falei pro colega meu: você quer pegar o passarinho? Que aí a gente estava desanimado. Aí ele falou assim: eu vou pegar a parte dele toda. Aí fizemos um negócio lá, eu larguei o passarinho inteiro para ele. Ficou só dele, o Profeta, com um colega meu, Natan. Hoje, ele é o cara que me ajuda sempre, está comigo aí, me ajudando. Aí o passarinho, a partir dali era só dele. O passarinho voou, ele melhorou, recuperou, só que ele perdeu o canto que ele tinha. Ele tinha um cantão bonito e perdeu o canto. Encartou o quê? Um tuí-tuí? Não, O que ele foi? canta tuí-tuí, mas ele não remata. Ele só fica tuí-tuí-tuí, só fica assim. Perdeu o canto totalmente. E antes Aí, ele dava o 0-0. aí o passarinho ficou lá com ele. Aí ficou lá, ele deixou o passarinho jogado lá, porque ele gosta de ter, sabe? Ele não é igual eu. Eu sou o cara que vamos pro torneio, eu tenho que falar para ele: vamos pro torneio, vamos pro torneio. Vamos aí, me ajuda aí, vou levar 2 passarinhos. Estamos no campeonato, me ajuda aí, vamos embora. E ele sempre teve comigo. E aí o passarinho ficou com ele, cara. Aí passou um tempo, cara. Aí ele puxou o passarinho também no torneio, o passarinho entrou cantando, mas não finalizava. Aí os colegas iam na casa dele, o passarinho cantava um pouco e já parava de cantar. Aí eu... Tá vendo aí? Tá vendo aí, galera? Você que tem aquele coleiro que tá melindroso, puxa uma, canta, 2, 3 não canta, entra cantando e para. Ó, não é o fim, hein? Olha só, um coleiro campeão, duro na queda que é hoje. Olha como é que era o passarinho. Mas vamos lá, Renan. Então, aí os colegas meus foi lá e falou que ele botou o Profeta para fora, o Profeta cantou 10 minutinhos e parou. Aí eu falei: rapaz, eu vou pegar esse passarinho, mano. Esse passarinho já cantou, eu vou pegar esse passarinho. Eu vou pegar ele. Aí eu fui e fiz um negócio com ele, né? Peguei o passarinho de volta. Peguei o passarinho de volta. Aí, beleza. Aí eu falei: qual é a fêmea? Aí ele falou: a fêmea que eu coloco é essa aqui. Eu falei: manda a fêmea. Deixa ela primeiro aí, eu vou tentar colocar uma, depois você manda a fêmea. Aí, beleza. Aí foi 2020 para 2021, na temporada, eu comecei a puxar ele. Eu puxei ele. Aí ele era outro passarinho, pô. Eu consegui acertar ele para mim colocar ele na roda cantando todas as vezes. Ele quebrava 5, 6 rodas e cantava uma. Mas aí eu já via potencial, né? Porque ele cantava acima dos 100 nos 10, né? Era difícil, a gente não tinha um passarinho que cantava acima de 100 cantos nos 10. Tá, mas aí é o seguinte. Você mudou também o ambiente de casa? Você já começou a tirar outros passarinhos eu não tirei nada. Eu sempre tive bastante coleiro, sempre tive. Sempre até hoje ele mora no bolo, pô. Até hoje. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a ter mais acesso à internet, a procurar mexida e ter mais contato com o pessoal do torneio, né? Então, o pessoal que cantava, eu falava: ô, como é que é a mexida? A gente perguntava também para os que não cantavam, para ter mais ou menos uma base, né? Se conseguia tirar algum erro daquela mexida do passarinho que não cantou, né? E geralmente o erro que eu tirava muito era o pessoal badernava o passarinho a semana inteira, tirava o passarinho para lá, enfermava o passarinho quase todo dia. E aí, quando puxava, não cantava mesmo. Aí eu já descartava aquilo para eu fazer, né? E aí eu já seguia o outro. Pô, o passarinho é mais tranquilo.
mora mais sozinho, boto na fêmea só para puxar. E aí eu fui criando uma linha de raciocínio e fui mexendo. Aí você falou que você puxava, ele mascava umas 4 e finalizava uma. Isso. Aí eu repetia a mesma puxada e ele falhava. Aí eu... Tá. Aí nesse primeiro momento, qual era a primeira mexida que você estava fazendo, insistindo? Ainda era aquela de ir no mato? Aí você falou que foi corrigindo isso aí. O que você foi começando a moldar nele? Nesse primeiro período aí, mas que ele ainda mascava. Eu dava umas voltas com ele no mato, porque ele estava mascando, mas ele ficava mais tranquilo, não era direto, entendeu? Eu falava, vou dar uma voltinha com ele hoje, porque não tinha o que fazer, vou pegar um capim ali embaixo, eu ia com ele lá. Mas ele não era, eu já não saía tanto para a rua, entendeu? Eu já não saía tanto para passear com ele. Aí no começo a mexida dele manteve, né? Manteve a que eu fiz e cantou, que era não levando ele no mato mais, mas eu mantive a mexida e ele cantou. Aí eu botava ele, aí eu comecei a colocar ele na divisória, no furo, porque ele passava de fêmea. E aí, como ele estava bem prontão, você botava a fêmea do lado, ele já enfemava perfeitamente. E qual horário que você colocava? Geralmente ainda era depois das 2 horas da tarde. Depois das 2 horas da tarde. Só que aí acontecia, eu puxava, ele mascava. Aí, na época, eu tive amizade com o Samuel do Criatório Dardo. Sim, até mandar um abraço para ele aí, que a gente se fala. Ele é um cara super correto, é um cara que tem meu respeito. Tem um filhote dele aqui, fenômeno, que nós contratamos aqui. Ele é diferente. Aí o Samuel falava, Renan, que ele já era muito tempo em torneio, ele falava, Renan, os baianos e o meu eu colocava, deixava na fêmea direto, no furo. Aí eu falei, rapaz, o negócio não tá dando certo, vamos começar a tentar, né? Aí fiz uma tentativa com ele, assim, no furo, que foi até um dos torneios que marcou, que foi uma etapa do Nacional aqui em Santo André, né? Que teve, em 2021. Eu falei, eu tinha deixado ele no furo direto, do lado da fêmea, e ele cantava de manhã cedo, mas ficava quieto. Mas eu percebi que quando eu tirava ele da fêmea, ele ficava louco cantando, louco. Aí eu falei, rapaz, e o Samuel me falava, rapaz, o passarinho na fêmea fica mais quietinho, quando você tira ele canta. Aí o que eu fiz? Nessa época ainda, eu comecei a colocar ele na fêmea meio-dia, vendo, e arrancava 8 horas da manhã. Aí, para ele cantar. O primeiro dia ele cantou bem, em casa mesmo, no prego. Eu só tirava a fêmea para ele cantar. E eu fiz isso durante 30 dias. Eu fui fazendo isso. Só que tinha dia que eu largava ele 2 dias na fêmea, ele saía choco, chebado, nem cantava. Você tirava a fêmea, ele nem cantava. Do jeito que ele ficava, estava frio, ele ficava. Aí eu deixava 3 dias sem fêmea, ele levantava a ordem. Aí eu ia e colocava 2 horas da tarde. Por quê? Porque eu falei, eu vou profissionalizar esse passarinho para ele cantar de 8 da manhã até meio-dia. É o horário que eu quero que ele cante. Eu não quero que ele cante mais, eu quero ir no torneio e ter resultado com ele cantando esse horário. Aí fiz durante 30 dias, Pablo, isso aí. E mesmo assim, ele mascava ainda. Ele cantava, aí não finalizava, aí depois ele finalizava, mas sempre ele passava dos 10. Tinha hora que ele passava a marcação dos 10 e começava a pular, e eu já sabia que ele não ia cantar mais. Eu passava a mão na gaiola e tirava. Aí eu entrei naquela tese que o Samuel me falou. Pô, o passarinho fica... o Samuel falou e muita gente falou, o baiano fica na fêmea direto, no furo. Aí eu falei, eu vou fazer esse teste aí. Tem muita gente que fala que baiano é de muita fêmea, né? Então, e o profeta em si não é tanta fêmea ele. Só que aí, como eu já vinha bagunçando ele, porque eu bagunçava. Uma semana eu puxava, ele cantava, eu repetia, ele não cantava, eu mudava. Aí ele não cantava, eu mudava de novo. E assim foi, só que eu não trocava muito a fêmea, entendeu? Porque ele já tinha cantado com a fêmea, e aí tinha aquela tese, acertou a fêmea no passarinho, já era. Beleza. Aí eu peguei e teve essa etapa do Nacional, né? Aí eu larguei ele a semana inteira na fêmea, no furo, um furo bem pequeno, papelão, um furinho bem pequeno. Larguei a semana inteira na fêmea. Tirei acho que uma vez na semana para ele tomar um solzinho, ele ficava doido cantando, já voltei e deixei quieto, sem mexer, quietinho. Aí chegou no sábado, eu coloquei ele na fêmea, se eu não me engano, foi 3 horas ou foi 4 horas vendo. Aí eu ranquei o furo e coloquei fêmea.
Na Tá, divisória. mas e durante a semana, nesse teste que você fez com muita fêmea no furinho, ele ficava travado ou ele ficava disputando com os outros? Como que era a característica dele? Eu peguei ele aqui em casa, eu tinha construído um cômodozinho na laje para ele, certo? Eu fiz um cômodo aqui em casa de 1,5 por 1 metro, fechado no vidro na frente, para mim tentar deixar ele um pouco mais isolado dos outros. Ele escuta os outros, mas é um pouco mais distante. Aí a gente colocou umas borrachas de vedação na porta, deixa um radinho ligado para dar uma amenizada, né? Eu já vinha fazendo isso. Só que ele escutava, não tinha jeito. Mas já ameniza bastante, né? Mas Já... amenizava bastante, porque eu tinha muito, né? Aí que eu fazia? Eu deixava os passarinhos espalhados cantando. Só que quando chegava quinta, sexta-feira, eu tentava deixar os passarinhos mais quietos, não botava fêmea, deixava quieto. Mas mesmo assim os passarinhos cantavam. E ele era aquele passarinho que escutava passarinho e ele respondia. Escutava, ele respondia. Aí, enfim, chegamos nessa mexida aí, se eu não me engano, foi 3h30 da tarde, vendo a fêmea, colocamos capim, aquele charme todo, né, na gaiola. Aí fomos pro Nacional. Rapaz, quando eu tirei o passarinho da fêmea, botei na gaiola de passeio, o passarinho tava dando a vida de cantar. Eu falei, nossa, nunca vi o passarinho assim. E aí eu botei o passarinho na estaca, o passarinho 14, 15, 16, 17 cantos. Eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto ele cantar 17 cantos, acima de 15, 14. E ele ia, buscava. Falei, caramba. Aí só que vinha aquela insegurança, né? Vamos ver até que hora que ele vai cantar, né? Vamos ver até que hora. Aí ele passou bem nos 10. Se eu não me engano, quem marcou ele nesse nacional foi o Fabinho Trinca da Garoa, marcou ele nos 10. Se eu não estou enganado, acho que foi 132 nos 10 e 138, 135 na final. Caraca. Porra, uma etapa de nacional. 130 e pouco em 10. Em 10. Não, pra tu então já, caramba, porque ele não cantava e em 15 ele deu em 10, né? Já ele não cantava em 15, ele deu em 10. Aí eu falei, caramba, o passarinho tá bem diferente. E aí o passarinho foi e finalizou. Aí a gente já, acertamos a mexida do passarinho. Agora eu acho que vai, né? Agora eu acho que vai. Aí repetimos a mesma puxada, já não ia. Já não ia. Ele cantava, passava os 10, ou chegava próximo dos 10, ele desarrumava. Na mesma mexida. Aí eu comecei a olhar ele um pouquinho mais, né? Como ele vinha cantado, ele cantou no Nacional em Santo André, pô, a gente não conseguia troféu em Santo André, era difícil. E conseguimos um troféu no Nacional, pô, aquilo ali deu vida, Quanto que ele deu na final? Eu acho que foi 135, alguma coisa assim. Eu tenho até o troféu até hoje aqui. Esse aqui eu guardo com carinho, ó. 16º lugar. Massa, cara. Aí esse aqui tem lugar especial aqui em casa, porque é difícil cantar no Nacional. Mesmo os passarinhos que já cantavam em Santo André, uma etapa do Nacional ficava difícil, porque vinha muito passarinho bom, né? E era 15 troféu, 20 troféu. Rapidinho acabava, já tinha os favoritos, né? Aí você ia descartando, ó, 5, 6, 7 troféus, já não vai ter. Aí vem os outros passarinhos se destacam. Aí depois que ele cantou, Pablo, e ele começou a desarrumar de novo, a furar a roda, eu comecei a observar um pouco mais ele. Aí eu até puxei ele junto com a fêmea, ele embolado, certo? Embolado, e ele cantou. Aí depois não cantava e furava 3, 4 torneios. Aí eu parei. Caraca, aí o que eu fiz? Eu tava com a fêmea querendo criar, aí eu falei, vou botar esse passarinho para galar. Aí eu tava no final da temporada já era acima de fevereiro, eu botei ele para galar uma fêmea, ele galou bonitinho, mas eu não olhei marcação nem nada e a fêmea entrou na muda. Aí eu falei, beleza, vamos deixar o passarinho quieto aqui. Aí mudou. Só que aí, antes de eu botar esse passarinho para galar, eu via que ele estava junto com a fêmea, correndo atrás da fêmea demais, sabe? A fêmea era uma fêmea de 1 ano e meio de vida, ele corria muito atrás da fêmea. Eu falei, essa fêmea, não pensei comigo, é esse detalhe aí que tá dando problema com ele. O passarinho, o pessoal falava, o passarinho tem que respeitar a fêmea. Ele enfermava bem, mas tinha hora que ele não respeitava, sabe? Aí beleza, aí o passarinho foi pra muda. Aí veio a temporada de 2021, né? E esse aqui, o Nacional, foi em 2021, em fevereiro. Se eu não me engano, foi em fevereiro. Aí depois veio a temporada da muda, aí viemos para a temporada de 2021.
Aí eu Certo. falei, eu vou fazer um negócio que deu na minha cabeça. Eu falei, o profeta saiu da muda, tava bonito, não tava cantando. Eu peguei uma fêmea aqui de gola. Eu falei, essa fêmea aqui eu vou jogar junto com ele. Peguei a fêmea e joguei junto com ele no gaulão de 1,20 m durante 30 dias. Ele já estava mudado, mas não estava cantando. Passou-se uns 15, 20 dias. Eu pensei nisso para quê? Para minha casa lá ele com essa fêmea, né? Vou acasalar Sim, ele saindo agora de já. muda. Ah, Tava bonito ele, a fêmea joguei junto. Com o passar de uns 20 dias, ele começou a cantar com a fêmea. Cantar junto com a fêmea, mas ele não brigava com a fêmea. Ele ia, a fêmea dava um cacetinho nele, ele cantava. Aí, beleza. Aí, depois de 30 dias, eu separei ele da fêmea. Separei, ele cantou uns 2 dias, depois ele perdeu a ordem, né? Porque tava com a fêmea direto junto. Eu falei, sim. tranquilo, isso aí é normal de acontecer. Aí ele começou a levantar aos poucos. Aí eu dei até umas voltas com ele, botei mais para fora, aí ele começou a levantar. É só Aí ele animar. levantou por ele sem fêmea, sem nada. Levantou novamente sem fêmea. Aí eu peguei, o que eu fiz? Pô, o passarinho tava cantando bem em casa, já cantando bem, só que não tava cantando assim. Ele cantava até 10 horas da manhã, mas se de tarde ele escutasse um passarinho diferente, ele respondia. Eu falei. Aí eu comecei a botar ele na gaiola de E passeio. isso era mais ou menos em que mês? Cara, isso aí, se eu não me engano, era em setembro. Começo de Tá bom. final de agosto, setembro, já estava tendo torneio. Aí que. Cara, tá caindo a sua Tá, internet teve uma aqui. ligação aqui, eu recusei. Ah, não, beleza, beleza. Aí, Pablo, o Ah, que eu fiz? Eu botava ele na gaiola de passeio e ia dar uma volta na casa de um colega que tinha coleirinha cantando para mim ver como ele chegava. Ele chegava lá, eu já não botava para testar, ele ficava encapado cantando, sabe? Falei, olha, o passarinho tá tomando ordem. Chegava em casa cantando, beleza. Só que aqui, Pablo, eu moro em São Bernardo, é perto da serra. Nessa época, a gente pega muito tempo virado depois do almoço, sabe? Vem neblina e o tempo quebra demais aqui. Fazia calor, mas só que quando o vento virava 2 horas da tarde, que ele virava, que batia o vento mesmo, já vinha o vento com a neblina. certo. Aí o torneio no frio de manhã cedo, que tá aquele frio, aquele sereno, né? Eu levei ele no torneio só para cantar encapado, escutar o barulho, aí ele foi cantando, encapado. Aí ele já estava cantando mais lá no torneio encapado, eu fiquei com ele até 10 horas da manhã lá, e ele cantando. Aí eu peguei e vim embora para casa, né? Olhei o torneio, deixei pendurado para de fora e vim embora. Aí eu falei, semana que vem eu vou puxar. Semana que vem eu vou puxar ele. Aí o que eu fiz? Eu tinha um padrão, essa fêmea eu não tinha apresentado para ele ainda. Falei, eu vou apresentar a fêmea só no sábado, para nós puxar ele no domingo. Aí eu botei ele 2 horas da tarde na divisória com furo e papel. Papel branco e um furo bem pequeno, e botei a fêmea. Quando eu botei a fêmea, ele já ficou enfemando, indo pro ninho. Ficou Todo coisa mais linda. engraçadinho com ela. Ficou linda. Aí eu encapei bonitinho e deixei quietinho. Aí fomos pro torneio. Botei o passarinho na estaca, o passarinho cantando, foi cantando, não teve tanta velocidade, sabe? Mas foi cantando. Aí ele deu 102 nos 10 e 103 na final, alguma coisa assim que ele deu. Pô, já fiquei contente. A primeira puxada, a primeira mudança, eu já tive um resultado em Santo André, que era ou não, era difícil. E com detalhe que a fêmea de gola, né? Para um baiano, né? Fêmea de gola. Eu coloquei. Aí, por que eu puxei ele nessa semana? Porque a gente queria ir na abertura do Nacional. Se eu não me engano, foi a abertura do Nacional que... Não sei se foi em Itatiba, não sei onde foi. Eu sei que foi no ano que o Segredo foi campeão nacional. Foi a Sim, abertura. sim. Eu era Eu um acho que foi galpão... São José dos Campos, foi alguma coisa. Ah, não, aí era São José dos Campos, aí parece que cancelaram, foi para outro lugar, foi alguma coisa assim, não Nova foi? Odessa, eu acho que foi Nova Odessa, eu não sei, eu Acho que não me foi isso aí. recordo. Ah, Aí o Profeta tinha cantado, eu chamei o colega meu, né? O Joel. Eu falei, Joel, vamos no torneio lá comigo? Nacional, vai ter um monte de passarinho lá, vamos lá. Vamos levar o Profeta lá, ele já cantou aqui em Santo André, vamos lá ver se ele canta, né? Aí pegamos, botamos o passarinho na mexida, a mesma coisa. Quietinho, ele quietinho lá no canto dele, sem fêmea, sem escutar, sem nada. E aí vamos pro torneio. Aí botamos o passarinho na fêmea 2 horas da tarde. Ele veio para minha casa aqui no domingo de manhã, bem cedinho, a gente foi pro torneio. Chegamos lá, aquela montoeira de carro, né?
que, se eu não me engano, foi o primeiro nacional que eu fui fora daqui, perto de casa, né? Eu acho que era 150 km, a gente foi. Chegou lá, aí você fica aquela expectativa, né? Uns passarinhos bons, muito coleirinha bom. E aí a gente foi. Aí botamos o Profeta na roda, cara. Botamos o Profeta na roda, entrou bem, cantando bem. Só que eu já dei umas reparadas que ele já estava mais bravo, sabe? Brigando mais e perdendo tempo. Ele brigava, aí vinha e soltava canto. Aí, beleza, até então, beleza. Vamos para marcação. Mas já não tava naqueles voos perdidos arrumados, já Ele tava, né? perdia tempo brigando, mas ele não desarrumava. Aí chegou na marcação dos 10, ele deu 93 cantos nos 10. Falei, pô, tá bom, 93 cantos nos 10, foi menos que tem o torneio passado, mas tá bom, né? Falei, vai passar, né? Resumindo, passava com 94 cantos. É hora sofrida. Caraca. E ele tava cantando, e aí acabou as marcações, mexeram na roda todinha. E aí, quando foi fechando a roda, o cara pegou e pareou ele com Estrela do Del. Eles estavam no pega lindo, cara. O Estrela, lógico, né? Dava 5, 6 cantos para 2 dele, um canto dele, mas eles se alinharam bem. Ele estava até cantando mais. Eu até tenho uma gravação dele cantando com Estrela. E ali eu peguei um pouco de amizade com o Del ali. Conversamos com ele, um cara super gente boa, converso com ele até hoje. Show de bola, mandar um abraço para ele. E a gente foi conversando ali. Eu falei, pô, meu passarinho não passou. Ele falou, caramba, não passou. Eu falei, não. Eu falei, vou tirar. Ele falou assim, Renan, amigo, não tira não. Deixa ele aí, porque senão meu passarinho vai ficar sem pareia. Eu falei, não, tranquilo. Quando os caras vierem fechar, eu tiro, né? Tava bem. Aí, quando foram fechar a roda, eu fui e tirei o passarinho. Desejei boa sorte para ele. E fomos guardar o passarinho no quartinho lá das fêmeas. E aí ficamos por lá. Aí a gente só foi olhar os passarinhos como de costume, né? Que o costume era esse, ir para ver os bons, né? Aí vimos o John Jones, vimos o Segredo, o próprio Estrela do Del. Se eu não me engano, eu acompanhei a marcação todinha do Segredo. Se eu não me engano, foi 269. Aí, resumindo, a gente veio embora. Só que a gente vinha no carro falando como é que pode um passarinho cantar tanto desse jeito, canta demais. E aí viemos embora. Mais um domingo normal, né? Porque o domingo normal era esse. Era fundo. Era fundo. Cantava uma vez no mês e beleza. Aí, como ele não passou, aí eu falei, eu vou mudar a mexida de novo. Eu vou mudar. Eu tô achando que faltou um pouquinho de fêmea. Aí, na outra semana, eu puxei em Santo André novamente. Aí, o que eu fiz? 2 horas da tarde, eu botei ele, só que aí eu botei sem divisória. Botei junto ele. Você gostava sempre desse mesmo tempo, né? De 2 horas da véspera, né? Porque eu tinha uma base, né? E como eu ia do furo para junto, eu falei, vai 2 horas mesmo. Eu fui em Santo André, ele passou acima dos 110 nos 10, e se eu não me engano, finalizou foi com 140 e pouco ou 150. Pô, aquilo lá... E aí eu fui... E nesse meio termo, eu fui alternando, né? Eu botava água para ele tomar banho só no dia do torneio, de manhãzinha cedo no carro. O último banho nele ele tomava quarta-feira, e no sábado ele tomava banho junto com a fêmea na gaiola motel, dentro do carro. E aí, ele junto com a fêmea, Pablo, ele ficou mais travado. Ele ficou mais respeitando. Quando eu saía de casa com ele escutava os outros, ele já começava a cantar e corria atrás da fêmea, mas corria pouco. A fêmea já dava ordem para ele. Aí ele entrava dentro do carro, cantava uns 2 km e parava. Só que chegava no torneio, ele escutava os outros cantando, aí começava a cantar. Aí até a hora de tirar para ir pro torneio, ele cantava. Aí ele foi cantando, Pablo. Aí eu comecei a acertar a mão dele. Mantive essa mexida 2 horas. Tá, mas aí vamos fazer o seguinte, vamos resumir para a gente chegar no acerto final, ok? Que fez ele campeão, porque aí para ele ser campeão, você chegou numa mexida X. Muito embora, então, com certeza, você sempre tem que mexer alguma coisa no outro. Esse passarinho teve muitas mudanças e até hoje eu tenho mudança com ele e não tenho medo de mudar. Eu troco fêmea, eu não tenho medo de mudar. Tá, nessa então vamos fazer o seguinte. Antes disso, deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui rapidinho, tá bom? Aí o Renan vai contar aí, pelo menos, aí, o que foi, né, a chave aí para fazer ele ser campeão e ficar firme, porque ele teve que ser regular, né? Espero que ele conte essa história pra gente. Então, vamos lá. Pessoal,
Vocês que já conhecem aqui, é um dos nossos patrocinadores, um dos nossos parceiros aqui do canal É Demais, né? Que é a Tal Pássaros, e tem como seu carro-chefe, né? A mistura Super Premium, né? A top 1 do Brasil. Então, hoje é uma das misturas mais usadas entre os coleiristas, entre os principais criadores do Brasil. E a gente também aqui do Criatório É Demais usa e indica, ok? Essa excelente mistura, tá? E você que principalmente você que é lojista, né, que está nos assistindo, que quer trazer esse produto aí para os criadores da sua região, entre em contato com a Tal Passo, tá? Eles vão te atender, você aí, lojista, e vão fazer um orçamento, e vocês podem conhecer aí outros produtos, além da Top 1 do Brasil. Então tá aí o Instagram na tela, tá? Lá eles têm toda a equipe que vai te atender super rápido, e com certeza você vai gostar bastante, e vale muito a pena, tá? Instagram, @talpássaros. E você que é consumidor final, se você quiser comprar também os produtos Tal Pássaro aqui com a gente da Pets É Demais, a gente vai ter o prazer de enviar os produtos da Tal Pássaro para todo o Brasil. Tá aí o nosso contato na tela, tá? Aqui da Pets É Demais. A gente é distribuidor oficial aqui no Centro-Oeste de todos os produtos Tal Pássaros. Rapidinho aqui, mais um parceiro nosso. Prontinho, tá aqui na tela o contato da Biotech DNA, DDD 62981478904. Aí o Renan aí que cria passarinho sabe que a gente, né, que reproduz, tem criatório, eu também tenho criatório aqui. A gente fica naquela ansiedade quando nasce os filhotes, de querer saber, né, se é macho, se é fêmea e tal. O pessoal, principalmente o pessoal fica lá mandando mensagem, e aí, tal, tem um filhote aí para doação e tal, a gente precisa saber, né, qual é o macho, que é a fêmea, para a gente poder fazer todo esse projeto, daquilo que a gente vai doar, daquilo que vai ficar para a gente. Então, aqui o canal É Demais super recomenda esse laboratório que está aí no mercado há mais de 12 anos, que é o laboratório Biotech, que além da sexagem também está fazendo genotipagem, tanto de colheiro Sporofila caerulense, como Sporofila nigricollis, como bicudo, curió, e dentre outras tantas espécies aí você também pode estar fazendo genotipagem. E para finalizar aqui, tá, pessoal? Vamos aqui com o nosso parceiro MF7 Agro e Pet, que é uma rede de lojas localizada no Rio de Janeiro, mais especialmente na Baixada Fluminense, que tem como seu carro-chefe produtos para cães e gatos, então rações, acessórios, suplementação. Você aí do Rio de Janeiro pode estar entrando em contato, tá na tela aí, ó, DDD 21 971 21 34 33, Instagram também, @MF7 Agro e Pet. Pessoal, vamos seguir lá os nossos parceiros, dê essa moral pra gente, porque se os parceiros começam a crescer, eles, né, entendem que continuar com a gente aqui do canal É Demais é bastante relevante para eles. Então, tá bom? Espero que vocês nos ajudem aí. Beleza? Ô, Renan, e enfim, rapaz. Vamos fazer assim, vamos conhecer o Profeta, que até agora falando do Profeta. Vamos colocar um vídeo dele aqui? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos colocar o Profeta aqui. E a tal coceirinha tá ali, né? Então vamos lá. Depois eu tenho algumas perguntas. Eu quero que você corre um pouquinho mais, que eu tenho algumas perguntas chaves aí, como Fechou. algumas coisinhas. Vamos lá. Então, aí nessa temporada que ele se alinhou com essa mexida de junto, 2 horas da tarde com a fêmea embolado, certo? A gente tirou o resultado com eles, só que teve torneios que eu percebi que ele pegava uma pareia que largava a roda, ficava pulando muito,
ele desconcentrava ele dava 100 canto. 90, 100 canto, dava sempre acima de 100. Só que aí a gente falava, pô, não é possível que toda vez na final vai pegar um passarinho que vai ficar pulando. Aí, e que eu percebi? Aí até então a gente manteve, só que aí a gente foi contando com a sorte. Tinha torneio que dava azar, ele finalizava sem canto. Torneio que não pegava a pareia normal cantando, 150, 160, foi cantando. Acabou aquela voação, acabou aquele passarinho desacertado. Agora ele já, né? Ele não desarrumava mais, ele ficava bravo. E no Natal para brigar e demorava de soltar canto. Quando ele saía, ele cantava até melhor, mas já ia brigar de novo. O passarinho voaçava e já queria pegar. Só que a gente fez essa temporada aí de 2021, fiquei em quarto lugar. Com essa mexida, fomos até o final. Sim. Aí vem para 2022. Isso, foi para 2022, aqui ia entrar o campeonato de verão, né? O campeonato de verão, se eu não me engano, era na segunda semana de janeiro, alguma coisa assim. Aí teve um torneio festivo. Eu falei, eu vou aumentar a fêmea do Profeta. Era 2 horas da tarde. Eu falei, vou aumentar. Aí eu vim aumentando para meio-dia. Meio-dia eu vim aumentando para puxar nesse torneio festivo. Minto. Como foi ter nos torneios, ele era 2 horas da tarde, eu fui aumentando um pouco mais, a gente fixou entre 10 horas da manhã e meio-dia na fêmea. A semana que ele tivesse mais calor, cantando mais, a gente entrava meio-dia. A semana que tivesse mais frio, tempo mais nublado, entrava mais cedo, entendeu? Entrava às 10. E aí a gente fixou nesses datas. Ele estava cantando muito, eu entrava mais tarde. Ele estava cantando menos, eu entrava mais cedo na fêmea. Certo. E aí eu fui para esse torneio festivo que teve em Santo André. Eu falei, eu vou aumentar a fêmea do Profeta, como é um torneio que não vale nada, eu já estava nos meus planos disputar o campeonato de verão. Vou aumentar para 8 horas da manhã. Botei ele 8 horas da manhã na fêmea, levei para o torneio, com 20 minutos e meio ele já começou a voaçar, querendo largar, eu já passei a mão na gaiola e vim embora. Falei, passou de fêmea, ele ainda está com esse negócio de passar de fêmea. Falei, não vamos mexer no que está quieto. O bom é que você já foi eliminando, você já sabia, você já tinha uma mexida padrão e já foi eliminando o que não podia mais fazer, né? Porque, tipo assim, ele vinha cantando 160, mas só que sempre estava cantando para mais, pô. Ele chegava na final, era 13 canto, 12 canto firme. E aí, às vezes, a pareia dava uma voada, ele desconcentrava para brigar e perdia um minutinho ali, que no final você tirava 14, 15 canta a mais, que de 160 ele dava um pulo maior, 150, 140. Aí, beleza, aí começamos o campeonato de verão. Aí, o campeonato de verão é muito passarinho cantando com calor e muito passarinho desarruma. Aí a gente vai conversando, começou aquele negócio de parceria. Eu falei, eu vou fazer a parceria com ele. Vou fazer a parceria para ver. Arrumei um coleiro, coloquei do lado esquerdo e um coleiro do lado direito e ele no voador no meio. E logo no início, quando eu coloquei, por que eu coloquei? Eu fui na primeira etapa do campeonato de verão, ele cantou bem, acho que foi 120 e pouco nos 10, chegou na final, tava lindo. A parede do lado começou a voar, ele perdeu tempo e deu 112 cantos. Aí você fica com aquele angústia, porque o passarinho tava bem, o passarinho na hora de marcar tava bem, mas a parede voou, acabou ele. Ele caía a cantoria. Aí eu cheguei aqui em casa, fui lá no colega meu, que era sócio com ele, falei, empresta aí um coleiro aí, vamos fazer um teste, eu tenho um aqui, coloquei lá de parceria, ele ficou no meio. Aí eu falei, aí eu introduzi a parceria nele e introduzi nele, na mexida, dar banho de borrifador antes de colocar na roda. Não em cima. Eu chegava no torneio 7 horas da manhã, eu dava banho de borrifador nele, ele não ligava, eu já vinha acostumando ele em casa. E aí a mexida dele passou a ser do campeonato de verão, que ele foi campeão. Ele entrava na fêmea 10 horas da manhã, eu tirava os parceiros dele e já colocava ele na fêmea, na gaiola motel. Já colocava na fêmea. Ele entrava ali enfemando, bonitinho, postura boa, ninhava e beleza. Fomos pro torneio. Aí a primeira puxada ele deu 142. Só que o que eu reparei, o passarinho voaçava do lado e ele nem ligava, ele era só cantava. Eu falei, agora... E aí a gente fez o campeonato de verão. Fez o campeonato de verão e ele foi. Ele, se eu não me engano, o campeonato de verão... Aí você vê, né? Desculpa, você corrigiu 3 coisas. Primeiro você acertou a fêmea. Aí depois você bateu até achar o tempo. O tempo que certo, ele passava. Né? Até que tempo ele aguentava entrar na fêmea. Aliás, não foi só a fêmea, você acertou a questão da mexida em si, porque não foi só a fêmea, tinha a questão de embolar, né? Isso mesmo. Aí depois acertou o tempo de fêmea.
Aí, por último, o detalhe final que ele brigava demais, que foi com os parceiros. Isso. Aí foi com os parceiros. Aí ele deu a sequência boa dele, de 140, 150. Se eu não me engano, eu peguei três ou foi 2 torneios seguidos, ele cantando 160, cravado. E aí ele foi pontuando e conseguimos ganhar o campeonato com 2 rodadas de antecedência. E aí, porra, aquilo ali, a gente não tinha nada, ninguém conhecia a gente não tinha um poder aquisitivo bom para poder adquirir uma ave já top, a gente tinha que trabalhar no que tinha. E graças a Deus deu certo, Deus abençoou, a gente trabalhou, eu foquei também, eu comecei, aqui eu falei, eu me profissionalizei porque o passarinho me ensinou. A gente, quando tem um passarinho mediano, ele te ensina, mas eu falo para os caras, quando você tem um passarinho de cabeceira, se você observar, ele te ensina muita coisa. Ele me ensinou demais, pô. Depois que ele ia pro monoplumo, eu botei outros passarinhos para cantar muito rápido, entendeu? Com base nele, né? Eu criei uma base minha ali e fui embora. E até hoje eu sigo ela. Uhum. Pô, bacana. Então, para resumir, qual é a mexida que sagrou ele campeão? Só para a gente relembrar aqui. Às vezes tem gente que chega depois. Ele ficava junto com os parceiros a semana inteira. Assim que eu voltava do torneio, eu já deixava ele um pouquinho ali, botava uma aguinha para tomar banho, 2 horas da tarde já botava os parceiros nele. Ele passava a semana inteira com os parceiros, eu tirava os parceiros dele 10 horas da manhã no sábado e botava ele já na fêmea, junto com a fêmea embolado, para ser puxado no domingo. Essa ficou a mexida dele. Qual o tamanho do voador? Qual 70 centímetros o voador. 70. Ninho para ele, ninho para ela, ninho bola, ninho taça. Isso, ninho bola e o ninho taça. O ninho bola do lado esquerdo e o ninho taça do lado direito. Coloca o marmelo e vai. Perfeito, perfeito. Agora vamos para encerrar aí a última temporada agora, que foi 2023, né? Ele foi campeão de verão, né, em 2022, aí vem para 2023 e conseguiu aí o título da Asov, né? E o título o bicampeonato de verão, né? Vamos lá? Isso mesmo. Só que aí fica aquela angústia, né? Na muda, né? E aí, o passarinho vai vir bem? Os caras perguntam, e aí, como é que tá o passarinho? Vai cantar? Como é que vai ser? Ah, eu tô confiante que vai, né? Eu falava pros caras. Só que aí veio essa temporada toda bagunçada, toda turbulenta, mudança de tempo muito ruim. Tava ruim essa temporada no começo. E eu errei num ponto. Porque eu puxei ele mais ou menos na mesma data que ele veio. Eu falei, pô, consegui isso. Ele deu 90 e pouco nos 10 e na final quebrou. Só que ele não estava pronto igual a temporada passada. Eu falei, beleza, tá show de bola. Aí que eu fiz? Eu já fui e coloquei os parceiros nele. Eu dei uma atrasada no apronte dele, que não precisava, ele não estava pronto, ele não estava perdendo tempo brigando. Por mais que ele não tenha finalizado, eu atrasei o apronte dele. E aí eu fiquei puxando. Ele estava cantando, mas estava cantando 90, 100 canto. Ele não tinha baixado comigo de 100 canto a temporada todinha de verão. Quando eu botei no plumo, ele não baixou de 100 canto. Pô, não baixava. Não baixava de 100 canto. Aí eu comecei a puxar, ele não estava indo. Cantando 116, 120 canto. Tava ruim, mas estava cantando, entendeu? Não deixava na mão. Aí começou a loucura. Enjoou da fêmea, mudei de fêmea, ele cantou. Aí eu falei, continuei puxando, ele cantou, mas eu percebi que tinha semana que ele ia e não ia. Aí eu falei, quer saber? Vou arrancar os parceiros dele. Eu não fiz o campeonato de temporada, eu fiquei só passeando. Fui no torneio da Baixada, fui em uma etapa do Nacional. Fiquei passeando, entendeu? E em Santo André, não tinha comprometimento. E também não estava criando os passarinhos ainda, deixei para criar mais pro final. Aí eu, resumindo, eu tirei os parceiros dele, deixei ele ficar mais pronto e voltei a puxar ele junto com a fêmea. Ele voltou a cantar, mas não estava indo, sabe? Dava 135, quebrava para 112, 120, sem canto. Sim. Aí, beleza. Aí eu falei, mano, aí eu mudei a mexida de novo. Hoje, ele conseguiu esses títulos aí com outra mexida. O que aconteceu? Quando começou esse torneio de quarta-feira... Meu amigo do céu! Haja coração, hein, Renan? Coragem, né? Porque o pessoal, tipo assim, eu tive coragem. Eu falei, se não cantar... E aí os torneios de quarta-feira foi uma ajuda. Foi onde eu comecei a testar na quarta para puxar no domingo. Eu testava uma diferencinha na quarta e puxava no domingo. Aí o que eu comecei a fazer? Ele já veio aguentando mais fêmea. Ele aguentava mais fêmea. Hoje,
a mexida que é ele tá entrando na fêmea sexta-feira, 6 horas da tarde, na divisória, no furo e no vulto. É um TNT com uns furos. Ele Entendi. entra, ele não enfema quando ele entra, porque já é escurecendo. Eu só boto ele lá, ele amanhece o dia enfemando, dando uns cantinhos ou outro, padrãozinho quietinho. E aí, com essa quarta-feira, eu fui fazendo essa mexida e fui arrancando a divisória. Eu vou pro torneio e vou arrancar a divisória. Porque a mexida dele era junto. Aí chegava de manhã cedo, 7 horas da manhã para ir pro torneio, eu arrancava a divisória. E aí ele cantava e não cantava. Eu falei, não vou arrancar mais a divisória, eu vou puxar na divisória com furo. Só que na divisória com furo de manhã cedo, quando eu saía com ele, ele já saía cantando, ia cantando até o torneio. Eu falava, pô, o passarinho não tinha essa mania, ele ia concentradinho. Agora ele já tá indo cantando, aí a gente já fica pensando que não vai cantar. Mas aí ele se alinhou, Pablo. Ele se alinhou. Ele voltou a cantar 150, deu a maior cantada dele na minha mão, entendeu? Se alinhou e mesmo ele indo cantando dentro do carro. Qual foi a maior cantada? 172. Tá ótimo. Aí esse foi a maior cantada dele. Então, para você ver, né, que nem sempre é uma regra o passarinho, quer dizer que o passarinho está na posição, ele está travado, né? Então você vê que ele está indo cantando, né? Ele ia cantando, mano. E aí ele se alinhou. Na quarta-feira eu fui tendo um pouquinho mais de ajuste nele, fui colocando uns dias mais cedo, e aí eu padronizei nesse horário, 6h30, entre 6h30 e 7 horas. Às vezes eu chegava em casa, eu já colocava, eu estava cedo, colocava. Aí ele foi. Aí ele foi bem. O torneio da praia de quarta-feira, que eu fui campeão, não tinha programação para ir para ele, para competir. Eu ia toda quarta-feira com filhotada, passarinho que eu estava acertando e filhotada, e ele deixava só para o domingo. Só que aí, como eu fui mexendo, eu fui puxando ele de quarta-feira, ele foi pontuando e acabou, graças a Deus, ganhando o campeonato. Teve aproveitando aí, né, só para fazer o marketing, teve um filhote que cantou aí, né, na SOF, você vai nos torneios de quarta-feira, cantou com o Brunei. Até fugiu esse passarinho, você ficou sabendo? Não fiquei. É um filhote que ele puxa com o nome de Camaro Cobalt, ele deu 166 numa quarta-feira aí. Aí acabou fugindo o passarinho, mas ele conseguiu pegar de volta. É filhote nosso aqui da nossa criação. Mas por falar em criação, como é que tá aí, cara? Você conseguiu criar com ele? O que você tá fazendo aí na Eu tinha previsão para criar com ele, né? Só que eu comecei a criar só em dezembro. Aí as fêmeas minhas já tinham criado agora em janeiro, fevereiro. Ele já estava competindo, estava despontando no campeonato, liderando. Aí eu falei, eu vou passar o passarinho para galar agora. E aí, se não... Já não estava bem o passarinho cantando no começo, né? Demorou um pouquinho mais de firmar. E eu falei, não vou passar, não. Se no final ele estiver bem ainda, tiver fêmea pronta, eu passo ele. Aí quando deu essa paralisação, eu tentei botar ele para cruzar, mas a fêmea já estava tudo indo para muda. Aí eu falei, não, deixa isso aí quieto. Eu não vou mexer com isso aí agora, não. Eu me programo temporada que vem para mim tentar fazer isso. Mas eu não fiquei tão animado assim, sabe? Entendi. Aí da sua criação aí, como que tá o seu trabalho? Você está tendo já alguns resultados? O que você tem de genética aí? Cara, eu não tenho muita coisa de genética, eu tenho de uns amigos que criam, nada às vezes muito divulgado, sabe? Eu gosto de ver aqui, eu gosto de botar para criar aquilo que eu vejo. Eu crio hoje com um coleira que já tem umas cantadas na roda, só que os filhotes dele ainda não foram puxados, porque estão novos, estão com 2 anos. Eu quero puxar agora, que eles vão ficar preto. Porque se ele levar um passarinho meio pardo na roda, eu já não gosto. Às vezes arruma reclamação, acaba atrapalhando o passarinho do amigo, como atrapalhava o meu, né? Antes. Então eu já nem levo. Porque deixar eles ficar um pouquinho mais preto. Aí eu tenho um baiano que eu crio, um baiano branco. O nome dele é Wi-Fi, ele é pregueiro. Mas os filhotes dele, todos que vai para a roda canta. Eu tenho um que eu desci para a praia, ganhei uma roda na Baixada Santista com 146 cantos. Um passarinho firme. Eu dispus para um colega, o colega não puxou, acabou dispondo para outro camarada, o cara puxou acho que 7 ou 8 torneios pelo estado de São Paulo, cantando acima de 100. Não fura a roda. O passarinho está com 3 anos, é uma rocha. Perfeito. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar sobre o Profeta. A empoderação, nesse meio tempo, você fez algum ajuste na empoderação no torneio? Eu mudei algumas coisas, eu baixei um pouco mais o puleiro para ele observar mais a pareia, né? Mas depois eu voltei novamente para cima, não enfeitei muito, não. Eu mudei gaiola, mas também não mudou nada, eu voltei para o original. Como é que tava? Time que tá ganhando não se mexe, né? A comida, ele tem algum problema de comida durante o torneio? O que você coloca para ele?
No torneio eu só puxo com painço alemão. Eu só gosto de puxar com painço alemão. O Profeta, eu falo para mim que ele é um passarinho profissional, porque ele não toma banho, ele come, quando ele tá comendo, ele corta canto, ele não perde tempo, ele tá comendo, ele perdeu 1 minuto no coxo, mas ele deu 6, 7 cantos ali naquele 1 minuto que já era perdido. Uhum. Então eu acho que ele conquistou hoje o campeonato pela profissionalidade que a gente criou, a gente conseguiu adaptar. Compromisso, né? E quando eu eliminei os parceiros dele, eu cheguei a pegar agora passarinho voaçando do lado dele e ele não ligar. Ele amadureceu no torneio. E quem foram as suas pedras no sapato aí nesses títulos aí? Quem foram os coleiros que estavam ali no calcanhar do Profeta? Que se você deslizasse, eles ganhavam o torneio. Ganhavam Cara, o campeonato. tem um passarinho chamado Alfinete aqui que ele vem cantando há acho que é 4, 5 anos. Ele vem Rodrigo cantando. Dias, né? E aí a gente tava disputando. A disputa de 2022 era mais eu e ele. E tinha outros passarinhos também, mas o que tava ali, sempre ali, era eu e ele. O que um vacilasse, o outro ganhava. Uhum. E eu vinha liderando, eu perdi umas etapas para ele, ganhava outras, mas eu tava na frente. E aí o passarinho dele, se eu não me engano, acho que foi para muda, eu acabei ganhando com... Já tava na frente e acabei disputando só mais uma etapa e acabei ganhando. Em 2022 foi mais esse. Aí agora, em 2023, tinha muito passarinho cantando aqui que tava difícil. Tava difícil. Tinha esse mesmo Alfinete cantando, tem o Afro, que sempre canta, eu acho que canta em torno de 5, 6 anos aqui em Santo André, se eu não estiver enganado. Sempre está entre os 3, 4 primeiros esse passarinho Afro. E tá eles na briga. Aí surgiu não, né? O menino disputou aqui em cima o Trem-Bala, passarinho chamado Trem-Bala, muito bom. Ó, para mim, eu não iria ganhar esse campeonato. Eu tava conseguindo tirar a diferença de ponto, mas eu achava que o Trem-Bala ia ganhar. Porque é um passarinho bom, cantador, e toda a roda cantando. E o meu ainda estava dando umas osciladas, mas era a oscilada dele. Ele estava vacilando na hora de marcar. Ele estava perfeito, mas na hora de marcar ele vacilava. Só que aí o passarinho dele também foi caindo um pouquinho as médias, entendeu? E aí nós ficamos ali, pau a pau. Eu tirava 2, 3 pontos, ele tirava 1 ponto, e aí foi etapa por etapa disputando. Pô, que bacana, hein? Cara, então, pode falar. Apareceu um passarinho novo, chamado Madrigal, do Almeida. Não sei se você chegou a ver. Um passarinho novo, tem menos de 2 anos, se eu não me engano. Era do William, que criou aquele trinca-ferro mascote lá. O William, eu sei. É lá do Buriti, os caras falam que o passarinho é lá. Não sei, a cruza, eu acho que tem sangue do John Jones. O passarinho veio e o Almeida acertou o passarinho e despontou. Deu 200 e 150 nos 10, 150 na final, ele estava firme. E a briga tinha 5 passarinhos brigando. Só que o que aconteceu? Como eu puxei todas as etapas, eu estava em primeiro, com a diferença de 25 pontos. Só que tinha 3 descartes. Quando eu descartava, eu caía para quinto. Aí eu falei, rapaz, vai ser difícil. Eu falei, o que tem que fazer? É o meu passarinho cantar e se algum deles não cantar, né? E aí foi acontecendo. Aí foi chegando no final, os passarinhos vai dando uma diminuída, que era coleiro, né, que eu tava disputando. Então os coleiros, alguns passarinhos deram uma vacilada e eu me mantive cantando. E aí deu essa paralisação dos torneios e eu tinha encostado a diferença no Trem-Bala e no Madrigal. Tipo assim, eu já tava em terceiro no campeonato com o descarte. Só que a diferença era 5 pontos e acho que 2, 3 pontos. Tinha ficado. Eu falei, faltava 2 etapas ainda. 2 ou 3 etapas. Eu falei, pô, vamos ver se a gente consegue tirar essa diferença aqui de 20 pontos. Caiu para 3, 5 pontos. E aí deu essa paralisação e aí não contou os descartes. Aí eu me mantive campeão, entendeu? Sem descarte. Entendi. Pô, perfeito. Então, Renan, parabéns, cara. Parabéns. Não é fácil, né? Volto a dizer, conquistar esses títulos. E para chegar, todos vocês acompanharem aí a história, não foi fácil, precisou de muita observação, muito esforço, confiança na ave que tinha, porque tantos passarinheiros já teriam desistido, né? E outra coisa, Pablo, eu disputei esses campeonatos todos, era eu e o colega meu, Benzeu Natan. Os outros amigos ajudavam, porque se você não se dispor num campeonato, eu falo para os caras, minha ave pode vir marcar quem quiser, pô. Mas quando for a ave, eu vou dar uma olhada, vou falar para alguém olhar para não ter conflito. Entendeu? O cara quisesse vir marcar o meu, vem marcar. Eu não tenho frescura com nada.
E aí ficou mais eu e ele, entendeu? Aí eu tava puxando 2 passarinhos. E aí eu falava, toma conta de um, toma conta de outro, e vamos ver se tem alguma coisa aí, vamos embora. E aí os amigos ajudavam também. Sempre que o pessoal tava lá, ajudava. Só que aí o pessoal que não disputava não fica firme, né? O pessoal vai passear para outros torneios, outros amigos vai uma semana, outra semana não vai. Mas sempre que os amigos estavam lá, o Joel, o Negueba, o André e o Gustavo, o Chemes, eles sempre davam uma força, porque você precisa disso. Você não ganha um campeonato sozinho, é difícil. Contra tudo e contra todos é difícil. São muitas etapas, são muitos passarinhos cantando, os torneios dando 200 gaiolas. E eu falo, 1 ponto fazia campeão. 1 ponto para cima é campeão, pô. Então a gente foi bem certinho. No final a gente focou bem, o passarinho melhorou. Como a gente foi puxando de quarta-feira, o passarinho foi ficando melhor, a gente focou e graças a Deus conseguimos conquistar o bicampeonato. Show de bola! Você já falou o torneio inesquecível, que foi o nacional, né? Que ele foi o seu primeiro troféu, né? Que seria uma das perguntas clássicas aqui das nossas entrevistas. Então, com isso, a gente encerra mais uma entrevista. Estou muito feliz, muito satisfeito de ter escutado aqui essa história, todo esse relato, todo esse desafio que o Renan teve com essa ave, e mostra, né, que é preciso paciência, é preciso muita observação, é preciso muita dedicação. Cara, o Renan, né, deu uma aula disso aí. Então, tenho certeza que isso vai servir de exemplo e inspiração para você que está tendo essa dificuldade com a sua ave, né? Todos nós passamos por isso, e o Renan hoje deixou como exemplo aí nessa história do profeta. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, tá bom? Renan, quero agradecer de coração, que Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço. Que dê muita saúde aí pro profeta, e que venham mais campeonatos, que venham ótimas cantadas, que venham muitos filhotes, e você tem a oportunidade aí de fazer seus agradecimentos finais. Pablo, eu que agradeço pelo convite. Como eu falei no começo, foi uma honra, que para mim a gente não tinha um passarinho de roda firme, não tinha um campeonato, não tinha nada, e eu consegui conquistar, né? Essa temporada, bem dizer, foi 3 campeonatos, se for contar. Foi o de verão, o de quarta-feira, e a colocação do Paulistão por Santo André, eu fiquei em primeiro também. O primeiro colocado do Santo André foi eu. Então, para mim, você ser campeão uma vez é difícil. E você manter o bi ainda é mais difícil ainda, né? E eu quero agradecer pelo convite. Para mim, muito satisfeito, gratificante demais, porque a gente trabalha para a gente poder chegar aonde o pessoal que conquista sempre está chegando, entendeu? É isso aí. E já tá chegando a camiseta aí, né? Já vai chegar. Camiseta nova. Obrigado. Com o vídeo do profeta, né? A gente encerra essa nossa entrevista de hoje. Deixa eu colocar aqui.